Fala pessoal, Danli Oliveira aqui, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Quando eu estava começando a aprender a língua de sinais, eu sempre perguntava, que sinal é esse? E eu queria ouvir como resposta apenas um significado. Por exemplo, eu perguntava o sinal, este sinal aqui, o que é que significa? E aí a pessoa dizia, isso pode ser esperança, isso pode ser defesa, isso pode ser no sentido figurado de alguma coisa. E eu perguntava, mas como é que pode? Um sinal tem vários significados. Eu não entendia isso. À medida que eu fui estudando e tendo mais contato com a língua de sinais, com os surdos, comecei a trabalhar como intérprete, eu percebi que o grande segredo para você ser um profissional adaptável, flexível, que se dá bem em várias situações é entender os contextos. Saber adaptar aquilo que você sabe aos contextos que você está ali inserido. E quando você entende os contextos, você consegue... apagou a luz de novo, pai. Por quê? E aí quando você conhece esses significados diferentes que o sinal pode ter, você consegue aplicar melhor dentro dos contextos das palestras que você ali for fazer ou nas suas conversas do dia a dia. Vou citar um exemplo para você, ó. Imagine que você tem esta palavra aqui. Então você tem essa palavra aqui, um B, um O, um L e um espaço para você completar com uma letra. E aí imagina que a gente está falando de receitas de comida. E aí eu digo que vou comprar uns ingredientes, que eu tô com muita fome e eu tenho muita habilidade em fazer esse tipo de comida. Eu comprei tudo e aí eu vou fazer ali aquela possível comida. E aí a gente está falando desse contexto alimentar, ingredientes, etc. E aí, com que letra você completaria aqui? Y? Não. Y não. I? Não, também não. Exatamente, você acertou. Você completaria com O. Por quê? O contexto que a gente está falando, o contexto de comida, ingredientes, fome, quero comer um bolo. Um bolo, não teria outra opção. Agora imagine que a gente está falando de um outro contexto. E a gente tem aqui, ó, a mesma palavra, as mesmas letras, um B, um O e um L, só que agora a gente está falando de esportes. A gente está falando de basquete. De voleibol. To be a devastating return, and here it comes. Oh, no! Sterling makes another tremendous save. And North Carolina's wasting no mother of pearl. Sterling scores. Welcome to the heavyweight bout between Sterling's face and everything else. Inclusive eu nem jogo mais vôlei com medo aqui de dar uns negócios no meu dedo, então não dá certo não, pode arriscar mais não. E aí a gente tá falando de futebol, a gente tá falando de praticar esportes e que a gente para praticar o esporte vai precisar de uma futebol sem... Você completaria com o quê? Y? Não, você não completaria. Exatamente, você completaria aqui com um A. Olha só, as mesmas letras, o mesmo radical aqui, só que você completou com letras diferentes. Na primeira você completou com um O, virou bolo. Na segunda você completou com um A, virou bola. Qual foi a diferença nesses dois casos? O contexto. Você conseguiu entender pelo contexto qual palavra ia se aplicar melhor. Com a Libras é a mesma coisa. Vamos dizer que a gente está falando de um contexto de comida lá da China, do Japão, e aí você vai lá no restaurante, né? E aí você vai comer ali um peixe, né? Um sushi. Comer um sushi, e aí é feito este sinal aqui, ó. Peixe, pá, 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 pá. E aí você pega e coloca na boca. Este sinal aqui, ele significaria o quê nesse caso? O que você acha? Naturalmente você já entende que é o cara ali, o sushi man, que no Brasil não quer um cara do Japão, não quer um cara não, é sempre um baiano, né? Sempre um baiano que faz. E aí ele tá lá cortando e você entende que aqui ele está cortando o peixe, né? O peixe para fazer o sushi. Temaki, todos os negócios lá do Japão, todas as opções de sushi. Agora imagina que a gente está falando de um contexto de salada, de saúde, e aí é feito este mesmo sinal aqui. O que você entende nesse caso? Um outro contexto, você dá a entender que a pessoa está ali
fatiando um pepino. Olha só, o contexto mudou e o sinal, a aplicação do sinal também muda. Então, olhar pelo contexto sempre é melhor. Um outro exemplo, você está falando de problemas da sociedade, que está muito difícil, que as pessoas estão ansiosas e que no futuro você tem esperança. Neste caso, esse sinal se aplicaria mais à esperança. Agora a gente está falando de um contexto ali do exército, né? De ajudar a sociedade, as pessoas em geral. E aí faz esse sinal aqui, ó. É o mesmo sinal que antes você interpretou como esperança. Neste caso aqui já está como defesa, como ajudar ali as pessoas a terem segurança, a ficarem seguras. Olhar pelo contexto sempre vai lhe ajudar mais. Gostou dessa dica? Então não fique preso apenas a um significado dos sinais, tenha essa flexibilidade, isso vai lhe ajudar muito, mas muito mesmo, na sua carreira profissional e no seu dia a dia também com a Libra. Eu sei que muitos de vocês que me assistem não são só intérpretes, mas tem pessoas que desejam integrar Libras aí à sua profissão. Eu quero saber de você agora qual é o sinal que você tem dificuldade em gravar e o sinal que você conhece que tem um monte de significado e você se confunde. O que você achou desse vídeo então? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. E se você gostou, você já sabe. Compartilha aí com as pessoas que você mais gosta, taca a mão no gostei, eu acredito que você está se esquecendo disso, então se você não clica no gostei, o YouTube não lhe envia mais os meus vídeos e aí eles ficam parados aqui só pra galera que vê a notificação, né? Então clica no gostei e se você é novo aqui e deseja ficar, achar que vale a pena, se inscreva aqui no nosso canal e seja muito bem-vindo. Um grande abraço do seu amigo Danley Oliveira e até a nossa próxima aula. Até lá!